Angústia e morte são duas palavras que assustam muitas pessoas, né? Mas, para um filósofo do século XX chamado Martin Heidegger, elas são fundamentais para que o ser humano se encontre consigo mesmo. Falar de morte é um tabu, né? Muitas pessoas inclusive dizem que não se pode falar de morte porque falar de coisa ruim atrai coisa ruim, né? Mas um grande pensador do século XX chamado Martin Heidegger se debruçou sobre esse tema numa obra chamada O Ser e o Tempo, de 1929. É óbvio que essa obra do Heidegger fala de muito mais coisa, mas um dos alicerces, um dos pontos muito importantes da obra é justamente o ser humano como ser para a morte, como ser finito. Muito bem, alguns colocam o Heidegger como um filósofo existencialista. Ele nega esse rótulo, né? Ele chama a sua filosofia de analítica existencial. E qual que é o ponto de partida do Heidegger, né? Ele diz que os seres humanos não estão simplesmente dados como uma pedra, como uma árvore. Nós existimos, né? Nós temos a capacidade de transcender. Cuidado com essa palavra, né? Transcender para o Heidegger é ter a possibilidade de projetar-nos num futuro a partir do nosso devir, do nosso fluxo, da nossa mudança. Nós, seres humanos, somos seres da temporalidade, né? Nessa obra, o Heidegger chama o ser humano de Dasein. Dasein em alemão, que poderia ser traduzido grosseiramente por ser aí, ao ser que está aí, o ser do mundo. Pois bem, nós estamos lançados no mundo no que o Heidegger chamou de faticidade. Nós estamos cercados pelo que ele chamou de utensílios. Nós estamos ocupados o tempo todo, né? Fazendo o corre, né? Do dia a dia, com os afazeres cotidianos, etc. Né? E mais do que estarmos ocupados, nós também somos capazes de nos pré-ocupar. Vamos pensar juntos nessa palavra, né? Preocupar-se é estar ocupado com alguma coisa que ainda nem aconteceu. É daí que surge a ansiedade, é daí que surge as paranoias mentais, etc. Né? Mas existe outra possibilidade de vivência, segundo Heidegger. Essa vivência da ocupação, de não pensar muito na gente mesmo, o Heidegger chamou de existência inautêntica. E qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade o Heidegger chamou justamente de existência autêntica. Mas tá bom, como então que se dá a passagem de uma existência inautêntica para uma existência autêntica? E é aí que entram dois conceitos muito, muito importantes do Heidegger nesta obra, que é o conceito de angústia e principalmente o conceito de morte. Vamos lá. O que é angustiar-se? O ser humano, que ele chama de ser humano declinado, esse que está, essa parte nossa que está submersa no cotidiano, nos afazeres, ele convoca, né? Ele é convocado, melhor dizendo, pelo ser humano que está dentro da gente angustiado. A angústia é um estranhamento diante do mundo. É sentir que nada tem sentido, que nada faz sentido. A angústia é muito diferente da tristeza, né? A tristeza tem uma causa no mundo. Eu estou triste porque o meu cachorro morreu, porque eu perdi o emprego. A angústia não. A angústia não tem uma causa aparente. A angústia é o modo do ser humano se encontrar consigo mesmo. E a angústia é um veículo para a gente enfrentar, para a gente estar frente a frente com a nossa própria morte. E é aí que se interseccionam dois conceitos fundamentais, a angústia e a morte. É por meio da angústia que nós nos sentimos mortais, finitos. O Heidegger vai dizer o seguinte: o ser humano sabe que é mortal, obviamente, não é? Só que nós, na grande maioria das vezes, nós encaramos a morte de uma maneira trivial, banal. Nós vemos nesses programas televisivos, né, a morte de um, a morte de outro, mas nós nunca de fato refletimos, ou pouco refletimos, sobre a nossa própria morte, em sentido profundo, em sentido ontológico. E é somente a angústia que nos permite refletir sobre a morte e pensar-nos como seres mortais.
quando a gente tem esse clique, esse insight, quando a gente se concebe como ser mortal, né, a gente consegue, digamos, passar de uma existência inautêntica para uma existência autêntica. É óbvio, é evidente que a gente não consegue escapar completamente da inautenticidade. A gente precisa fazer as coisas do dia a dia, a gente precisa pagar a conta, a gente precisa resolver os problemas cotidianos, mas é fundamental que nós nos encaremos, que nós nos concebamos como seres mortais, como seres finitos. Pensando, refletindo e sentindo a própria morte o tempo todo, ou muitas vezes, ou de maneira profunda, é que nós podemos de fato mudar a nossa vida e viver uma existência autêntica, uma existência que de fato leva em consideração a nossa singularidade, a nossa existência. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para a nossa reflexão. Se você gostou, curta, comente, compartilhe com os amigos, que isso ajuda muito a disseminar, difundir o meu trabalho. Um grande abraço e até a próxima.